Queridos, abra sua Bíblia. Na primeira epístola do apóstolo Paulo a Coríntios, capítulo de número 3. Primeira epístola do apóstolo Paulo a Coríntios, capítulo de número 3. E vamos meditar em alguns versículos. Os irmãos dizem: pastor, o senhor não fez a leitura oficial, agora será feita a oficial e a mensagem. Nós vamos ler do verso 1 até todo o capítulo, até o verso de número 22. Eu leio versículos, irmãos, o versículo seguinte, e assim como temos costumes, vamos meditar na palavra do Senhor nesta noite. Quantos têm encontrado, amém? Também quero aproveitar e apresentar o casal aqui, né? Eita glória, está cooperando conosco, irmão? Israel? Muito bem. Eita glória a Deus. Vamos dar um bem-vindo com muita alegria, irmãos. Os irmãos estão alegres com a presença dos irmãos? Vamos dizer: sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus, né? Cumprimente aí os nossos irmãos. É bem-vindo em nosso meio. Sinta-se bem. Aleluia. Que o Senhor nesta noite venha falar com todos nós. Verso 1 diz assim, irmãos: e eu, irmão, não vos pude falar como espirituais, mas como os carnais, como a meninos em Cristo. Verso 2: com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois, havendo entre vós invejas, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelo quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. A obra de cada um se manifestará, na verdade o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia pelo fogo. E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito: ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece o pensamento dos sábios, que são vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. Amém. Glória a Deus. Podeis tomar assento, irmãos? Glória a Deus. Fizemos uma leitura um pouco mais extensa para que os irmãos venham entender a mensagem de Deus nesta noite. Aleluia. Eu quero falar, irmãos, sobre a igreja, sobre nós, nestes minutos que aqui nós temos. Eu quero falar para que nós venhamos entender a cada dia o que é a igreja, quem é a igreja. A igreja, como ela se posta, aleluia, que importância tem a igreja,
Porque nós estamos aqui e todos nós, irmãos, temos que ter objetivos. Todos nós temos que ter alvo. Todos nós temos que ter um motivo, uma motivação. Então nós não viemos para a casa do Senhor apenas por costume, mas sim por necessidade, por entender o que é estar na casa de Deus, o que viemos fazer na casa do Senhor, aleluia, para adorar a Ele na beleza da sua santidade. Paulo, quando ele fala no capítulo de número 3, primeiramente ele traz uma exortação à igreja, falando à igreja sobre o que é carnal e o que é espirituais. Então, quando Paulo chama os irmãos aqui de carnais, fala que tudo aquele pensamento que é meu próprio é carne. Porque quando nós venhamos ter o pensamento de Cristo, aí é espírito. Aleluia. Então Paulo aqui, ele dá alguns exemplos, dizendo aqui, olha, quando houver entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais? Ou dizendo alguns, olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não é uma divisão, não é carnal, porque quem é espiritual diz, olha, nem Paulo é alguma coisa e nem Apolo é alguma coisa. Eles são algo quando eles estão conectados com Deus. Então, se é quando está conectado com Deus, Deus é o maior, Deus é a primazia, Ele que é o grande neste lugar. Nem aquele que plantou é alguma coisa e nem aquele que regou é alguma coisa, mas sim aquele que é o dono da seara. Aleluia! E aí, irmãos, o texto áureo que eu quero trazer aqui para os irmãos nesta noite está no versículo de número 9, que assim está escrito: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Quem sois? A igreja. Então entenda que a igreja, ela é lavoura e também edifício. Então quando nós vemos a igreja de Deus como um edifício, irmãos, quem construiu este edifício foi Deus. Quem construiu esse edifício é o Senhor. Porque tem muitos que se vangloria de uma igreja adornada. Não é assim, pastor Mantino? Mas quem criou? Quem arquitetou? Quem edificou? Foi Deus. Por isso que está de pé até agora. Por isso que ainda está de pé. Aleluia. E o inimigo não pode tocar. Tinha algumas pessoas falando assim: olha, pastor, está vindo aí uns políticos que vai começar a querer fechar a igreja. Eu falei: fechar a igreja não fecha, porque é de Deus, é do Senhor Jesus. Foi Ele quem edificou. Aleluia. Então, meus amados, observe uma coisa: uma obra arquitetada por Deus, ela é admirada, ela é destacada, aleluia, ela é habitável e ela é valiosa. Eu vou repetir aqui, irmãos, uma obra, porque até nós, irmãos, se nós sairmos aqui, alguns bairros aqui, você olha assim, vê casa, aí você fala: que coisa linda. Não é assim? Você admira. O mundo admira vocês, irmãos, porque é uma obra que foi feita por Deus, admirada, destacada. Aleluia. Não tem nenhuma obra aqui nesta terra que tenha um destaque maior do que a igreja. Ela é o quê? Ela é habitável, e já já nós chega lá, né? E ela é valiosa. Por quê? Porque o preço foi alto. Um preço que ninguém tem condições aqui de pagar. Por mais que você seja rico, milionário, bilionário, você não tem condições de pagar o preço que Jesus pagou. Aleluia. Então, irmãos, se foi Deus que arquitetou, se foi Deus que construiu, não é só é edifício enquanto for de Deus. Aleluia. Então nós vamos entender, irmãos. Você quer ter destaque? Você quer ser admirado? Arquitetou, irmãos. Por isso que alguém olha assim para você. O crente, irmãos, salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, aonde ele passa ele é conhecido. Sabe por quê? Porque a construção é diferente.
Pastor, mas eu tenho pé igual outras pessoas, eu tenho mão igual outras pessoas, cabeça, tudo igual. E por que tem destaque? Porque foi o Senhor que arquitetou, foi o Senhor quem construiu, foi o Senhor quem edificou. Se nós somos falhos, sabemos fazer construções bonitas. Agora imagina o Todo-Poderoso. Eita, glória a Deus. Aleluia. Então eu quero falar aqui, irmãos, sobre 3 posições da igreja. Ela é um edifício. A segunda, ela é um jardim. A terceira, ela é noiva. Então vamos lá. Quando nós olhamos, irmãos, a igreja como jardim, o que é jardim de Deus? O que é jardim do Senhor? Você é jardim dele, mas é diferente o jardim aqui. Um jardim natural já é bonito. Agora, jardim de Deus, o que é? Abra sua Bíblia aí, em Salmos, de número 92. Salmos, de número 92. E vamos meditar em alguns versículos da palavra do Senhor, do verso 12 até o verso de número 15, do capítulo 92 de Salmos, né? Verso 12 diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Então observe que o jardim de Deus não perde a validade com o tempo. O jardim do Senhor, ele não perde a validade com o tempo. Porque aqui, o salmista, ele diz assim, que na velhice ainda florescerão. E ainda darão fruto. Oh, glória a Deus. Por quê? Porque você é igreja, é jardim de Deus. Aleluia. É jardim do Senhor. E quando nós olhamos, irmãos, o nosso texto áureo fala que nós somos lavoura. E João ainda diz que nós somos galhos. Aleluia. João lá no capítulo de número 15 diz assim: o Senhor Jesus é a videira e nós somos os ramos. Tem algumas traduções que falam ramos, outros falam galhos. Por quê? Ligado em Deus. E aquele que é ligado na videira dará um fruto. E o fruto permanece, não murcha, não seca, independente da estação. Tem crente, irmãos, que é crente por temporada, mas aquele que é ligado na videira, pode vir o vento, pode vir a chuva, pode vir o sol, ela permanece, ela continua ali, aleluia, verde. Sabe por quê? Porque a raiz da videira, ela vai começando a alimentar os galhos. Oh, glória a Jesus. E aí os galhos vão florescendo. Deixa eu falar uma coisa: se alguém falou para você que não vai dar fruto, é mentira de Satanás. Vai dar, porque não depende do inimigo. Se ele quiser, você vai dar fruto. Se ele não quiser, você vai dar fruto, porque você depende da videira. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ramo ou galho produz folhas, flores e fruto. Aleluia. Então tem um tempo. Olha, primeiro folhas, depois flores e depois fruto. Porque tem alguns galhos aí que quer se apressar. Ele acha que é só infestar. Com Deus não tem esse negócio. Tem que crescer ligado. Aleluia. Para se alimentar. Oh, Espírito Santo de Deus. Coisa boa, irmãos. Então, a igreja, ela é um edifício. A igreja é um jardim. A igreja do Senhor. Quando nós olhamos a Bíblia, irmãos, como é chamada a igreja, não vai dar tempo de falar de tudo. Por quê? A igreja ela é chamada de santos, de ovelha, de noiva, separada, corpo vivo, templo do Espírito, Israel de Deus, geração eleita, nação santa. É a igreja do Senhor. Se nós formos falar tudo isso aqui, vai longe. Mas a igreja, vamos falar apenas
que ela é uma noiva. Vamos entender o que é noiva. É diferente, irmãos, daqui, porque nós estamos falando de 3 situações, de 3 coisas, de 3 artifícios, de 3 assuntos que tem tanto na vida natural como na vida espiritual, que é edifício, jardim e noiva. Mas observe, irmãos, a palavra do Senhor, quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, na segunda epístola do apóstolo Paulo a Coríntios, no seu capítulo de número 11, 2 Coríntios, capítulo de número 11. Eita glória! Eu quero ler o verso 2 até o verso de número 4. Se você estiver acompanhando, quiser anotar aí, é culto de ensino da palavra de Deus. Diz assim: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com as suas astúcias, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se aparte da simplicidade que há em Cristo. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que não temos pregado, ou se receber outro Espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, com razão o sofrereis. Às vezes, irmãos, vamos entender aqui o que é noiva de Cristo. A noiva de Cristo, irmãos, ela é pura. A noiva de Cristo, ela é sem mistura. A noiva de Cristo, ela é sem mancha. Então, se nós somos igrejas e nós somos noiva do Senhor, irá ter um casamento. E aí a pergunta simples de reflexão aos irmãos é: qual de vocês ficaria noivo ou noiva? E se essa noiva ou noivo trair você, você continuaria com esse casamento? Todos pulariam fora. Então nós somos noiva de Cristo e haverá um casamento. Pense nisso. Haverá um casamento. E o noivo é Jesus. Então, aqui a palavra do Senhor diz: olha, se alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se receber outro Espírito, não tem Espírito estranho por aí, que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçaste, sofrereis. Ou seja, será abandonado. Então, amados, se nós somos noiva de Cristo, aleluia, então nós temos que ter um cuidado para não sermos enganados como a serpente enganou a Eva com as suas astúcias. A noiva de Cristo, irmãos, ela... Interessante que quando nós temos aí, nós casados com mulher bonita, né, pastor Martins? Nós somos casados com mulher bonita, né? É, não é? Então, e aí veja que você tem um ciúme cuidadoso, não é assim? A mulher sai, onde você vai? Que hora que você chega? Né, Fábio? Vai demorar muito, amor? Vida, né? Por aí. Com Cristo, irmãos, Ele tem ciúme da sua noiva. Aleluia. Temos que ter cuidado para não perder esse casamento. Nós temos que ter cuidado para não ficarmos de fora. Aleluia. Eita, glória a Deus, porque esse casamento não é casamento que vai durar um mês, não. Não é casamento para um ano, não. Não é casamento para 50 anos, porque quando nós completamos 50 anos já tem que fazer outro casamento. Com Jesus é uma só vez. É por toda a eternidade. Aleluia. E Ele vai cuidar de você. Quando chegar este casamento, Ele diz assim: eu limparei dos teus olhos toda lágrima.
E vós sentarão comigo na mesa e ceará comigo, e eu com vós. Irá comer o fruto da árvore da vida, as mansões celestiais. Eita, glória a Deus. Não paga aluguel. Aleluia. Aleluia. Tudo está ao seu alcance. Eita, irmãos, cuidado para nós não perdermos este casamento. Quando nós falamos o significado da igreja, irmãos, no grego significa eclésia. O que é isso, pastor? É reunião dos que foram chamados para fora. Na escola bíblica dominical já teve esse assunto. Eclésia. O que significa isso, pastor? Eclésia é uma reunião dos que foram chamados para fora. Aí alguns irmãos falam, pastor, nós temos que sair fora aqui do templo para ir pregar. Não é isso aí não. Se aprendeu isso aí, está equivocado. Fora do mundo. Aleluia. Aleluia. Porque o Senhor, ele diz assim: você está no mundo, mas vós não sois do mundo. Não é porque você está que você faz parte. Nós somos peregrinos e forasteiros aqui, por um tempo pequeno. Oh, glória a Deus. Então nós somos chamados para fora, irmãos. Não estamos no mundo e nem o mundo pode estar em nós. Sabe por quê? Porque o texto que nós lemos aqui, amados, no capítulo 3 de 1 Coríntios, diz assim, o verso de número 16: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? E se alguém destruir este templo, aí, e se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo é de Deus, que sois vós. Isso é santo. Aleluia. Aleluia. Então a igreja, ela é santa. A igreja, ela é lavada, remida no sangue do Cordeiro de Deus. Oh, aleluia. Então a igreja, ela é um edifício, ela é um jardim, ela é a noiva separada, corpo vivo, templo do Espírito, Israel de Deus, geração eleita, nação santa, povo adquirido. Eita, aleluia, e por aí vai. É só nome bonito, né? Então nós entendemos que a igreja do Senhor, ela foi chamada para fora. Aleluia. E como ela é formada, irmãos? Vamos entender aqui, para que você não venha querer destruir. Porque nós estamos falando, se você destruir o templo, Deus o destruirá. E às vezes você não está entendendo o que é destruir o templo. Vamos entender o que é a igreja, do que ela é formada. Porque você tem que cuidar. Quando você aluga uma casa, já vai um vistoriador lá. Oh, negócio tribuloso, meu Deus. Para me contestar aquela vistoria, foi uma semana, ainda não deu direito. Porque é tanta coisa. Para que você venha cuidar. Quando você sair, você tem que entregar do mesmo jeito. Senão, o pau bate com força. Então, veja bem, entendemos, vamos entender agora do que a igreja, ela é formada para que você venha cuidar. Porque a casa, ela é formada com quartos, cozinha, armário e cama, e o negócio vai, né? Você não tem que cuidar. A igreja, ela também tem uma formação. Vamos entender? Abra sua Bíblia aí, em Romanos capítulo 12 e o versículo de número 12 também, e o 13. Romanos capítulo 12, versículo de número 12 também a seguir, diz assim a palavra de Deus: alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração, comunicai com os santos as suas necessidades e segui a hospitalidade, né? Agora volte para o verso de número 5 do mesmo capítulo de número 12, verso 5, regresse um pouquinho. Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros um dos outros. Então, a Bíblia diz que a igreja, ela é um corpo vivo.
E cada um de nós aqui somos membros deste corpo. Glória. E às vezes, se nós temos aqui 5 dedos na mão, se você arrancar um, todo o corpo sente. Sim ou não? Então como é que eu sei que sou igreja viva, pastor? Se o senhor disse que a igreja ela é viva, se você não sentir dor, você não está vivo. Glória. O que tem, irmãos de irmãos, que quando um sai da igreja, falta soltar fogo. Não é assim? Saiu? Foi tarde. Aquele ali, ele não está ali para te servir, irmãos. É membro do corpo. Eu tenho que sentir pelo meu irmão. Se o meu irmão está sofrendo, se a unha está sofrendo, toda a mão é comprometida. Você está entendendo aqui que Jesus está falando com você, irmãos? Aleluia. Nós somos uma família, nós somos um corpo, movido pela cabeça que é Cristo. Aleluia. É Ele que nos dirige. Então, observe, irmãos, que nós somos inseparáveis. Então o que eu quero dizer com isso é que nós somos indivisível e inseparável. Quer ver uma coisa? Corta a mão. Tem coragem? Porque ela é inseparável do meu corpo. Que é isso, rapaz? Quando for enterrar, vai tudo junto. É bem verdade que tem algumas pessoas que pedem, mas fica defeituoso. E a igreja do Senhor não tem defeito, não pode ter defeito, não pode ter mancha, não pode ter mácula. Aleluia, a igreja do Senhor é bonita, foi falado no início aqui da mensagem. A igreja do Senhor é adornada, ela é bonita, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é vaidosa. Aleluia. Aleluia, para buscar as coisas de Deus. Então, observe aqui, irmãos, que quando nós olhamos e voltamos lá para 1 Coríntios, ainda voltando, indo para o capítulo de número 10 de 1 Coríntios, e o versículo de número 17, diz assim a palavra do Senhor, capítulo 10 de 1 Coríntios, e o versículo de número 17, diz assim a palavra do Senhor: porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. É o mesmo Espírito. Aí nós olhamos capítulo 12 de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 e versículo 13. Começa Paulo dizendo aqui: a unidade dos membros do corpo. Aí o verso de número 12, como começar do verso 11, diz assim: mas um só é o mesmo Espírito opera em todas essas coisas, partindo particularmente a cada um como quer. Aí verso 12 diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeu, quer grego, quer servos, quer livres. Todos temos bebido de um Espírito. Aleluia. Aleluia. Não tem raça, não tem tamanho, não tem cor, não tem grego, não tem judeu, não tem brasileiro, não tem espanhol, não tem americano. É tudo igreja do Senhor. Aleluia. Somos o mesmo corpo. A igreja do Senhor é uma igreja universal. Glória. Aleluia. É uma igreja universal. Então, nós entendemos, irmãos, que se separar não faz mais parte do corpo. E se não faz parte do corpo, não é igreja. Amém? Glória. Porém, irmãos, para finalizarmos aqui, somos construídos em 2 grupos. Quais são esses grupos? Militantes e triunfantes. 2 grupos. A igreja tem 2 grupos. Mas pastor, o senhor falou que não é separado, mas o grupo não está separado. Tudo igreja. Militantes e triunfantes. Quem são os triunfantes? Aqueles que já morreram com Cristo. Não deixou de ser igreja. São triunfantes.
Não é assim? Não foi o que Paulo falou lá em Tessalonicenses, capítulo de número 4? Não quero que vós, verso 16, sejais ignorantes acerca dos que dormem no Senhor. Ou seja, já estão triunfando. Eu não tenho mais como perder caminho. O que é triunfar? Não tem mais como perder. A vaga está garantida. Glória. Agora nós vamos encontrar com o noivo tudo junto, mas eles já estão ali triunfando. E quem são os militantes? Nós. Não está lutando? Não está trabalhando? Não está correndo? Aleluia. Não está vencendo? Então nós somos militantes. O que é militar? Trabalhar. Soldado. Né? Então, nós vemos que haverá o mesmo encontro, irmãos. O encontro ele não pode ser individualizado. Hebreus capítulo de número 12. Eita glória. Hebreus capítulo de número 12. Versículo de número 22 do capítulo 12 de Hebreus. Capítulo 12 e versículo de número 22. Diz assim a palavra do Senhor: mas chegaste ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, verso 23, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão escritos nos céus, e a Deus o juízo de todos os e aos espíritos do justo aperfeiçoado, e a Jesus mediador de uma nova aliança, e ao sangue da expiação que fala melhor do que o de Abel. Então nós vamos sentar, aleluia, no monte, aqueles que vai ouvir a mesma trombeta tocar, tanto aqueles que dormem como os que estão vivos, tanto os triunfantes como os militantes. Nos encontraremos com Jesus nos ares, e ali seremos para todos sempre, adorando, exaltando e bendizendo o nome de Jesus. Aleluia. E talvez eu já ouvi de algumas pessoas dizendo assim: pastor, a igreja está se acabando. Aonde que você está vendo isso? A igreja está crescendo a cada dia. Aleluia. A igreja está crescendo a cada dia. Como assim a igreja primitiva crescia? Quando nós vemos, irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos, lá no seu capítulo de número 2. Eita, glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. E aí nós lemos o verso de número 47. Diz assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Eita, aleluia. Então a igreja do Senhor vai crescendo. Quem é que faz parte da igreja? Os salvos. Aleluia. Aleluia. Os salvos, os lavados, os remidos no Cordeiro, no sangue do Cordeiro. É esses que vão fazer parte, que faz parte da igreja do Senhor. Então a igreja ela é militante e triunfante. Ela é visível e invisível. E aí nós já fechamos aqui. Ela é visível e invisível. Ela é visível quando, pastor? Ela é visível por todos que você sai aí na rua, que vê nós aí cantando, louvando, né? Eles são visíveis, né? E algumas pessoas até dizem assim, ó, aí estão os crentes, não fala? Aí são os crentes, aí são os fiéis, aí são os cristãos, aí são o povo gospel, né? Então ela é visível para este povo. Ela é invisível. Aí no mesmo momento ela torna-se invisível também para este povo. Porque quem ataca a igreja é quem não está vendo a igreja. Por exemplo, você pode até passar por um lugar que tem um leão ali, se você estiver desapercebido. Mas se você ver e reconhecer, você não passa. Então o mundo ele te ataca porque não te conhece. Porque você é invisível para ele. Como igreja de Cristo, espiritual. Você tem qualidades que o mundo não vê. A igreja espiritual, ela só é vista por quem é espiritual. As coisas de Deus só são vistas por quem é de Deus.
Aleluia. Pastor, o senhor acabou de dizer que é visível. Naturalmente, espiritual, nós somos invisível para o mundo. É por isso que o mundo nos afronta. É por isso que o mundo nos ataca. Porque não nos vê como nós somos. Aleluia. Mas Deus vê. Lucas capítulo de número 17. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Lucas. Lucas não é livro. Mateus não é livro. Marcos não é livro. João não é livro, é evangelho. Então o Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 21. Oh, glória. Aleluia. Oh, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Verso 20. Diz assim. Capítulo 17, Lucas, verso 20 diz: interrogado pelos fariseus, que não vê, sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhe e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. E eles não estavam vendo. Aleluia. Deus, Jesus, ele vem reinar. Glória. Com quem, irmãos? Com a igreja. Então nós já fazemos parte do reino de Cristo. Só que os fariseus não viam. O fariseu via um monte de doido, um monte de desatualizado. Aleluia. Mas Jesus Cristo já vinha à igreja. Ele já via a igreja. Ele já via o povo. Aleluia. Que irá reinar com ele. Ele sendo rei, nós sendo os príncipes. Ele sendo o pai, nós sendo os filhos. Ele sendo o Senhor e nós sendo o servo. Mas nós estaremos com ele. E com ele reinaremos. Aleluia. Então qual é a missão desta igreja? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. É a missão, é a comissão, é o que o Senhor manda, é o que o Senhor ordena. É para isso que a igreja foi nascida, é por isso que a igreja nasceu, é por isso que a igreja foi construída. Tem um propósito aqui nesta terra, irmãos. Senão Deus já tinha nos levado embora. Nós temos um propósito aqui nesta terra. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem crer e for batizado será salvo. A Bíblia não diz que quando não crê você para, não. Continua pregando o evangelho de Cristo. Então, é a grande missão da igreja na terra, né? Foi Jesus quem ordenou, não foi? Então, a recompensa, irmãos, a recompensa. Vamos finalizar aqui, né? Mateus capítulo de número 25. Bem conhecido de vocês, Mateus capítulo de número 25 e o versículo de número 34, para ganharmos tempo. Mateus 25, verso de número 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e foste me visitar, estive na prisão e foste me ver. Aleluia. Então há uma recompensa. Vinde bendito do meu Pai e possuí por herança. Vinde bendito do meu Pai e pode entrar na casa. Vinde bendito do meu Pai, pode desfrutar do que eu tenho. Vinde bendito do meu Pai, o que é teu é meu, o que é meu é teu. Aleluia. Aí nós vamos triunfar com Deus para todos sempre. Vale a pena, irmãos? Vale a pena, vale a pena, vale a pena. Aleluia. Ser igreja do Senhor. Glória a Deus. Então, amados, Paulo aqui escrevendo aos irmãos: olha, seja espiritual e não carnal. Seja igreja, porque a igreja foi edificada. Paulo aqui estava falando para os irmãos assim: olha, um edifício não feito por mão de homem, mas sim de Deus. Aleluia. Aleluia. Então sinta aí a glória de Deus na tua vida. Que Deus abençoe a todos, irmãos, e continue falando com a sua igreja. Que o Senhor permaneça
nos abençoando aqui a cada dia. Que o Senhor continue olhando para todos nós e que nós possamos continuar firme na obra do Senhor. E como já foi falado, irmãos, nós combinamos aqui 7 quinta-feira de milagre. Então nós vamos dar 7 voltas. Já foi uma já. Quinta-feira é a segunda quinta-feira. Qual que é o tema? Deus nos dá muito mais além do que pedimos ou pensamos. Efésios capítulo 3, versículo 20. Ou pensamos. Então venha e traga mais um para participar conosco de milagre. Deus irá fazer milagres em nosso meio. Pastor Fábio já confirmou aqui a presença, né? Aleluia, vai ser uma bênção de Deus. Deus irá falar conosco poderosamente. E terça-feira que vem estará aqui um pastor dando o ensino da palavra do Senhor. E eu já vou convidar também, né? Já olhou ali, né? Quinta-feira, pastor Mantino. Terça-feira, próximo culto de ensino. Pastor Mantino aqui, estou com saudade de ouvir, né? O senhor aqui ministrar a palavra do Senhor. Então, terça-feira, pastor Mantino está incumbido aqui e está ministrando aqui o culto de ensino da palavra do Senhor. Pastor Mantino, para quem não conhece, nos pastoreou ali na cidade de Ilha Comprida por algum tempo e depois nos abandonou lá e foi embora. Né? Eu cheguei em Ilha Comprida e falei assim: rapaz, nós vamos ficar aqui até ficar os dois velhinhos, né? E quando dei fé, o pastor Mantino já foi. Eu falei: misericórdia, né? Mas aí aprove Deus aí, nós estar juntos de novo, né? Muito bem, graças a Deus. E é um privilégio, é uma alegria, né? Sem saber, quando nós assumimos aqui o trabalho, e quando eu vi o pastor Mantino, achei que estava passeando. Ou não, já vim morar aqui. Eu falei: eita glória, presente de Deus para nossas vidas, né? Graças a Deus. Meus amados, vamos ficar em pé e vamos agradecer ao Senhor. Não esquecendo também, irmãos, todo domingo a partir das 9 horas nós temos Escola Bíblica Dominical, um café da manhã aí, abençoado, reforçado, calculado, né? Transbordante, sacudido, né? Coisa bênção de Deus, né? Aleluia. Então vocês estão convidados e venham, irmãos, participar, fazer parte desta família. Quero aqui agradecer o casal que veio direto da Bahia, já estão morando aqui já. Eita glória. Depois passa o endereço aí para nós fazermos uma visita, tá? Aqui é minha esposa, irmã Luzeni, tá? Vai pegando aí com a senhora e é muito bem-vindo tanto em Curitiba. Eu também cheguei em Curitiba há poucos dias. Estamos aqui há uns 20 dias aqui em Curitiba, ainda aprendendo ainda, né, com a cidade, né? Mas juntos Deus irá nos abençoar grandemente. Deus abençoe vocês. Pastor Fábio também. Pastor Fábio, ele trabalha com empreendimento, viu, irmãos? Vou fazer uma propaganda aí, né? Que ele veio de lá para cá, tem que fazer primeiro uma propaganda, né? Trabalha com empreendimento imobiliário. Então, os irmãos que desejar aí uma casa própria, apartamento, terreno, chácara, é só procurar esse homem aí, né? E dizer como é que faz. E aí ele vai instruir vocês, tá bom? Fazer que nem o povo, saia do aluguel, né? Seja feliz. Então vamos orar a Deus, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem falado em nossos corações. Culto abençoado, irmãos. Perde quem não vem, né? Mas nós que aqui estamos alegres com Deus e sairemos daqui com a nossa parte, né? Com a melhor parte. Assim como Maria, né? E não como Marta, que anda distraída, mas como Maria escolheu a melhor parte e estará aos pés de Cristo aprendendo a palavra do Senhor. Pastor, mas eu quero ir para o culto amanhã. O senhor falou que só é quinta. Amanhã também nós temos culto. Lá na Vila das Oficinas. O dirigente da congregação está ali, né? Eu só não sei passar o endereço lá ainda. Pronto, aí ó. Pronto, ali é uma extensão da nossa casa, tá? É uma extensão ali. Nossa congregação tá bonita, tá adornada. Congregação, a cada dia Deus está ali fazendo como estava fazendo na igreja primitiva, cada dia crescendo para a glória de Deus, né? Presbítero irmão Jonathan, vem orar ao Senhor, agradecer a Deus, e logo após o pastor Amantino vai estar nos dando a bênção apostólica.
Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Oramos. Eterno Deus, Pai, Criador do céu e da terra, nós te louvamos, ó Deus, por essa tão grande e rica oportunidade, a qual o Senhor nos concedeu de mais uma vez estarmos unidos e reunidos para juntos aprendermos da tua santa e poderosa palavra. Querido Deus, assim como o Senhor nos trouxe em paz, dispensa cada um em paz para os seus lares, Deus. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Como disse Pedro, ele disse assim: boa é esta palavra. Boa é essa palavra. Vamos construir aqui 3 tabernáculos. Que bom, né? Quantos mais necessitam da oração? Estenda as tuas mãos, irmão. Que o grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as divinas e eternas consolações do seu Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. E nós juntos dizemos amém e amém. Aí diz assim: a minha casa é do Senhor Jesus e a sua também. Amém.